Bem-vindo a mais um vídeo aqui na Escola de Frequências. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que a sua mente é o único lugar onde a sua transformação pode verdadeiramente começar. Vamos falar sobre o motor invisível que governa tudo na sua realidade, sobre como pensamentos se tornam padrões, padrões se tornam identidade, e identidade se torna destino. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A sua frequência te trouxe até essa mensagem. Então fica comigo até o final, porque o que você vai entender hoje pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Presta atenção em mim por um instante. Existe algo operando dentro de você, agora mesmo, e tem o poder de mudar absolutamente tudo na sua realidade, mas que quase ninguém teve a coragem ou a consciência de te ensinar a usar de verdade. Aqui na Escola de Frequências, a gente não fala sobre o que você precisa fazer. A gente fala sobre o que você precisa se tornar. E é exatamente isso que começa agora. Porque deixa eu já te alertar. Você não está travado na vida. Você está programado. Programado por pensamentos que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer verdade absoluta. E não. Eu não estou falando de acumular dinheiro, de ter sorte ou de esperar por uma oportunidade que vem de fora. Eu estou falando do motor invisível da sua existência. A sua mente. Estamos em uma época muito especial. Um tempo de renovação profunda. Para a maioria das pessoas, esse ciclo passa despercebido, repetido sem consciência, sem intenção, sem poder. Mas para quem despertou, ele carrega um código de transformação real. Ele representa a morte de uma versão antiga, limitada, carregada de medo, e o nascimento de uma nova consciência, capaz de criar uma realidade completamente diferente. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você não precisa esperar um milagre. Você precisa se tornar o ambiente onde o milagre acontece. É exatamente aqui que entra o que Napoleon Hill chamava de autossugestão. O ato de plantar, de forma consciente, uma nova verdade dentro da sua mente, até que ela se torne real. Napoleon Hill, o homem que estudou as mentes mais brilhantes da história, afirmava algo que até hoje desafia muita gente. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas o que poucos percebem é que ele não criou esse princípio. Ele apenas traduziu para a linguagem do sucesso algo que já estava escrito há milênios nas entrelinhas das escrituras. Existe uma parte da Bíblia que funciona como um interruptor. Um ponto onde a mente deixa de ser comum e passa a se tornar criadora. Agora, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Vai nos comentários agora e escreve com intenção real. Hoje minha mente se renova e minha frequência se eleva. Escreve isso. Não pula, não ignora, porque isso não é apenas um comentário, é um comando vibracional. É o momento em que você deixa de ser espectador e começa a assumir o controle da sua realidade. E daqui a pouco você vai entender por que esse pequeno gesto pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Agora me responde com sinceridade. Você já percebeu como existem pessoas que passam anos, às vezes décadas, presas nos mesmos problemas? As mesmas dívidas, as mesmas frustrações, os mesmos ciclos. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que começam do zero, sem apoio, sem recurso, e conseguem transformar completamente suas vidas em pouco tempo. Você acha que isso é sorte? Coincidência? Não é. É mentalidade. A sua vida sempre segue o padrão dos seus pensamentos dominantes. Napoleon Hill chamou isso de pensamento dominante. Se você pensa como alguém derrotado, você age como alguém derrotado. Se você pensa como alguém limitado, você toma decisões limitadas. Mas quando você começa a pensar como alguém que já está avançando, mesmo antes de ver resultado, sua vida começa a se reorganizar. E aqui está o erro silencioso que destrói o futuro de muita gente. A pessoa quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas. Quer prosperar, mas pensa como alguém preso. Quer crescer, mas alimenta medo o tempo todo. Quer viver algo novo, sem deixar morrer a versão antiga. E isso é impossível. Romanos 12.2 deixa isso claro de forma direta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe o nível disso? Não foi dito para você lutar contra o mundo. Não foi dito para mudar as pessoas ao redor. Não foi dito para esperar a oportunidade. Foi dito: mude a sua mente, porque tudo começa aqui. O problema não nasce fora, a solução também não vem de fora. Tudo começa dentro, na forma como você interpreta, na forma como você pensa, na forma como você reage. Antes de qualquer coisa existir na sua realidade, ela existiu dentro da sua mente. Tudo, sem exceção. Agora pensa com calma. Que tipo de pensamentos você tem alimentado? Porque isso já está criando o seu futuro agora.
Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim fértil. Ela não escolhe o que vai crescer. Ela simplesmente responde ao que é plantado. Se você planta sementes de crescimento, visão e fé, você colhe avanço. Mas se você permite que dúvidas, medo e insegurança tomem espaço, você também vai colher. Só que um tipo de resultado completamente diferente. E aqui está o detalhe mais importante de todos. Você não para de plantar. Em nenhum momento. Cada pensamento que você repete, cada conversa interna que você alimenta, cada imagem que você projeta na sua mente, tudo isso são sementes sendo lançadas no seu subconsciente. E o subconsciente não questiona, não julga, não filtra. Ele apenas aceita e começa a transformar aquilo em realidade. Se a sua mente está cheia de medo, o que você acha que está sendo cultivado? O medo não é apenas uma emoção. O medo é um foco. E foco é direção. Quando você foca no que pode dar errado, você começa a preparar o terreno para o erro. Quando você foca na falta, você começa a fortalecer a escassez. Mas quando você decide de forma consciente alimentar a sua mente com fé, com visão, com propósito, algo começa a mudar. E não é algo místico, é estrutural. Porque a mente responde com precisão ao que é repetido. Existe muita gente reclamando da vida que tem hoje, mas que nunca parou para olhar com coragem para os pensamentos que alimentou nos últimos meses ou anos. Reclama da colheita, mas nunca analisou o que foi plantado. E aqui está a verdade que liberta. Se você plantou, você pode plantar diferente a partir de agora. Isso significa que você não está preso ao passado. Você não é refém das circunstâncias. Você não está condenado ao que vive hoje. Você é responsável pelo que vai acontecer daqui para frente. Napoleon Hill dizia algo poderoso. Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma responsabilidade. Porque tudo o que existe hoje na sua vida, um dia começou como um pensamento. Prosperidade, escassez, paz, ansiedade, avanço, estagnação. Tudo começa dentro. E é exatamente aqui que a maioria perde o controle. Porque vive no automático, repetindo pensamentos que nunca escolheu conscientemente, acreditando em ideias que vieram de experiências passadas, de opiniões externas, de momentos de medo, e sem perceber, constrói uma realidade que não deseja viver. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem filtro. Quem está no controle da sua mente hoje? Você ou os pensamentos que você nunca questionou? Se você não assumir o controle da sua mente, ela vai assumir o controle da sua vida. E quando isso acontece, você começa a viver uma vida de repetição, de ciclos, de quase. Mas isso não é definitivo, porque você recebeu algo que muda tudo. A capacidade de escolher. Você pode escolher o que pensar. Você pode escolher o que reforçar. Você pode escolher o que deixar entrar e o que precisa ser eliminado. E essa escolha é o início da mudança. Agora vem um ponto que une ciência, mente e espiritualidade. Não é por falta de talento que as pessoas travam. Não é por falta de oportunidade. E muitas vezes, nem é por falta de fé. O que realmente bloqueia o avanço de alguém é algo muito mais silencioso. Uma identidade desalinhada com o destino que ela deseja viver. Existe um ponto invisível que separa duas pessoas que vivem realidades completamente diferentes. E não é o dinheiro que elas têm. Não é o sobrenome. Não é o passado. É a forma como elas se enxergam quando ninguém está olhando. Napoleon Hill chamava isso de autoimagem, e a Bíblia traduz isso de forma direta em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você pode tentar mudar sua vida por fora, pode trocar de emprego, pode mudar de cidade, pode começar um novo projeto. Mas se a imagem que você carrega dentro da sua mente continuar a mesma, você sempre volta para o mesmo lugar. É como um elástico, você até puxa, mas se a base não muda, ele volta. Porque existe uma lei invisível que governa tudo. Você sempre age de acordo com aquilo que acredita ser. Se no fundo você acredita que não é capaz, você vai travar mesmo tendo oportunidade. Se acredita que não merece, vai rejeitar o que poderia te fazer crescer. Se acredita que é limitado, vai viver dentro desses limites, mesmo que o mundo ofereça mais. Você não vive o que você deseja. Você vive o que você acredita. E isso pode parecer simples, mas quando você começa a entender a profundidade disso, tudo muda. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que está do lado de fora, sem perceber que a raiz de tudo está dentro. Está na crença, está na identidade, está no que elas aceitaram como verdade sobre si mesmas. Uma pessoa que pensa, eu nunca consigo, isso não é para mim, minha vida é difícil mesmo. Não está apenas tendo um pensamento negativo, ela está assinando um contrato com uma versão limitada de si mesma. Cada vez que esse pensamento é repetido, ele se aprofunda.
Ele desce camadas, ele atravessa o consciente e se instala no subconsciente como uma lei. E a partir daí, essa pessoa não precisa mais nem pensar conscientemente nisso. O comportamento já segue automaticamente. Ela vai evitar oportunidades sem nem perceber. Vai se sabotar antes de tentar. Vai desistir antes de começar. Porque por dentro, já acredita que o resultado vai ser o mesmo de sempre. Essa identidade gera comportamento. O comportamento gera resultado. E o resultado reforça a crença. É um ciclo silencioso, mas extremamente poderoso. E o mais cruel de tudo é que esse ciclo parece real. Parece prova. A pessoa olha para os resultados e diz: viu? Eu sabia que não ia dar certo. Mas ela não percebe que foi ela mesma quem criou as condições para aquele resultado acontecer. Agora, olha o outro lado. Uma pessoa que, mesmo sem ver resultado ainda, decide pensar diferente. Eu estou evoluindo, eu estou me tornando alguém melhor. Existe algo maior sendo preparado para mim. Essa pessoa já começou a mudar o destino antes mesmo de qualquer resultado aparecer. Por quê? Porque a identidade mudou primeiro. E quando a identidade muda, tudo que vem depois muda junto. Ela começa a tomar decisões diferentes. Começa a enxergar possibilidades que antes passavam invisíveis. Começa a agir com mais coragem, com mais consistência, com mais fé. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou por dentro. E aqui está algo que une a neurociência com a espiritualidade de forma poderosa. A mente não distingue completamente o que é real daquilo que é repetido com emoção. Quando você repete um pensamento com frequência, com sentimento, com convicção, com presença, o seu subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade absoluta. Ele não questiona, não debate, não pede prova. Ele simplesmente recebe e começa a reorganizar tudo dentro de você para que aquela crença se manifeste. Isso significa que você pode começar a reprogramar a sua identidade agora. Não quando a vida melhorar. Não quando aparecer a prova. Agora. Antes do resultado. Antes da evidência. Porque a evidência vem depois da crença, nunca antes. E a partir desse momento, tudo dentro de você começa a se alinhar com essa nova identidade. Suas decisões mudam, sua postura muda, sua percepção muda. Você começa a enxergar oportunidades que antes simplesmente não existiam no seu campo de visão. Porque a frequência mudou. E frequência diferente atrai realidade diferente. Você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você acredita que merece. E isso muda completamente a forma como você precisa encarar a sua vida a partir de agora. Porque de nada adianta desejar mais, pedir mais, esperar mais, se por dentro você ainda carrega uma crença de que não é suficiente, de que não está pronto, de que pessoas como você não chegam lá. O universo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua frequência. E a sua frequência é exatamente isso. É a soma de tudo que você acredita, sente e projeta de forma constante. É o sinal invisível que você emite o tempo todo, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está distraído. A sua frequência está transmitindo, e o que você transmite, você atrai de volta. Por isso existem pessoas que rezam, que afirmam, que visualizam, mas continuam no mesmo lugar. Não é falta de fé. É que o sinal que elas emitem por fora não bate com o que elas carregam por dentro. Existe uma contradição vibracional. E enquanto essa contradição existir, o bloqueio continua. Neville Goddard dizia algo que poucos entendiam de verdade. O estado que você ocupa por dentro é o profeta do que vai se manifestar por fora. Não o que você deseja. O que você ocupa. O que você habita. O que você acredita ser verdade sobre si mesmo agora. Então a pergunta que precisa ser feita não é: o que eu quero atrair? A pergunta certa é: em qual frequência eu estou vibrando agora? Porque é a resposta a essa pergunta que define tudo. Define o que chega até você. Define o que fica. Define o que você é capaz de sustentar quando aparece. E aqui está o ponto onde a maioria das pessoas fica perdida. Elas sentem que algo está errado. Sentem que estão presas. Sentem que estão se esforçando, mas não avançando. Mas não conseguem identificar onde está o desalinhamento. Não conseguem ver com clareza qual crença está sabotando, qual padrão está repetindo, qual frequência está transmitindo de forma inconsciente. E é exatamente para isso que existe o teste de frequência da Escola de Frequências. Ele foi criado para te mostrar, com clareza, em qual nível vibracional você está operando hoje. Não de forma genérica, de forma direcionada, para que você possa entender o que está bloqueando a sua expansão, o que está impedindo a prosperidade de fluir e o que você precisa alinhar para que a sua realidade comece a mudar de verdade. Porque não basta saber que a mente tem poder. Você precisa saber onde a sua mente está agora.
Você precisa enxergar o ponto de partida real e, a partir daí, traçar o caminho com consciência, com direção, com frequência alinhada. O teste é gratuito. Está disponível agora e pode ser o primeiro passo real da sua transformação. Clica no link aqui na descrição, faz o seu teste de frequência e descobre em qual vibração você está operando hoje. Porque a mudança começa com consciência. E a consciência começa quando você para, olha para dentro e tem a coragem de enxergar a verdade. A sua frequência está pronta para se elevar. A pergunta é: você está pronto para descobrir onde ela está agora? O link está na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Te vejo do outro lado.